Olá pessoal, beleza? Bom, dando continuidade aqui ao nosso vídeo 5.2, nós vamos preencher aqui também, pessoal, antes de darmos continuidade aqui à parte do telhado, nós vamos preencher também aqui com a rachura de concreto a parte da viga baldrame, ok? Então vamos, como a viga baldrame ela é uma viga de concreto armado, pelo menos o concreto nós vamos apresentar. Então, a traço conc, damos um clique. Aqui nós vamos colocar em 0, certo? E aqui nós vamos colocar, vamos selecionar, 0.0005 e vamos preencher aqui com associative a viga baldrame. Vocês percebam que quando eu tentei preencher as duas vigas baldrame, ele transformou em sólido, então eu vou ter que preencher uma por uma, certo? Vou ter que deletar e preencher uma por uma. Volto aqui novamente. Digito aqui 0.0005, associative, vamos preencher essa aqui primeiro, enter, aí vamos preencher as demais. Preencher essa próxima, selecionando com 0.0005, associative, e damos um clique aqui e depois damos um enter. E finalizando nessa, clicamos na rachura, selecionamos e fazemos o mesmo procedimento. Uma coisa que nós vamos corrigir aqui também, pessoal, é que eu fiz essa porta como se eu estivesse fazendo uma janela, e não é assim, tá? Como a porta está abrindo para dentro, ela não vai ser centralizada. Então essa linha aqui ela não existe, e essa porta ela vai ficar aqui beirando essa face interna do banheiro. Então ela vai ficar dessa maneira, tá? Damos um ESC e saímos do comando. Bom, agora sim nós podemos passar para a parte aqui do corte do telhado. Então, vocês digitem O de offset, enter. Esse offset vai ser com o pé direito. O pé direito dessa residência vai ter 3 metros, então digitem 3, enter. Digitem aqui no piso e cliquem em cima. Então aí já está, né? A linha com 3 metros acima do piso. Aqui nós vamos dar um extend, é X. Vamos clicar aqui com o botão esquerdo, botão direito fora e botão esquerdo aqui para prolongar. Como está muito próximo da nossa planta de referência, nós vamos selecionar isso aqui e baixar ela um pouquinho, porque senão, quando a gente fizer com a mira, vai estar esbarrando lá em cima, tá? Vamos baixar aqui. A gente aproveita e já dá um trim. Tá? Corta isso. E essa linha aqui também foi só para servir de referência. Nós vamos cortar ela. Voltamos aqui no layer 06. Bom, gente, vejam bem. Essa telha vai utilizar telha de concreto. A telha de concreto, a declividade mínima dela vai ser de 35%. Então, o que é 35% em relação ao telhado?
35% a cada 1 metro, nós vamos subir 35 centímetros. Então, line. Aqui na linha externa da edificação, nós vamos dar, depois de clicar na line, cliquem no endpoint, tragam o cursor para dentro, digitem 1, Enter. Agora, somente movendo o cursor, ele estava trabalhando na horizontal, nós vamos levar ele para cima, para trabalhar na vertical, digitem ponto 35, que são os 35 centímetros que nós vamos subir. Depois, liguem de onde a gente começou, que foi aqui desse ponto. Então, ou seja, essa inclinação aqui já está com 35%. Agora, onde que nós iremos encontrar a cumieira? A cumieira ela vai ser no centro dessa parede, porque essa parede aqui está dividindo a edificação em duas partes iguais. Então, nós vamos ter aqui um telhado de 2 águas. E nesse telhado de 2 águas, nós vamos achar a cumieira a partir daqui. Ó. Faço uma line, clico aqui, digito ponto 15. E desse ponto, que vai ser o centro da parede, eu trago para baixo. Dou um ESC. Agora essa linha ela vai prolongar até essa linha aqui. Beleza? Então, Extend é X, Enter. Eu vou clicar nessa linha a qual vai ser prolongada para ela, né? Botão esquerdo, botão direito fora e botão esquerdo nessa linha que vai ser estendida para ela. E dou um ESC para sair do comando. Aqui, gente, agora a gente já pode deletar. Ok. Deletamos aqui. E essa linha que passa para baixo, nós também vamos cortar ela. Veja bem, essa linha tracejada aqui é a projeção no beiral. Então, nosso beiral vai ser alinhado com essa linha. Então, nós vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui o layer 03. E vamos trazer uma line lá de cima da projeção do beiral para baixo. Então quer dizer que essa linha aqui vai ser aproximadamente o limite do meu beiral, tá? Então, para nós fazermos a estrutura, eu vou substituir essa linha, que vai ser o mais correto, né? Substituir essa linha copiando a propriedade dessa linha para essa e deletando essa linha aqui. Bom, eu vou dar um extend agora dessa linha para até encostar nessa outra. A gente pode vir aqui e clicar no ícone ou simplesmente digitar EX Enter. Então vamos estender para essa, botão esquerdo, botão direito fora e botão esquerdo na linha que foi preenchida, que foi prolongada. Essa linha, isso aqui é uma vigota ou uma terça. Ela vai ter 11 centímetros de altura. Então, ó, Enter, ponto 11, Enter. Vocês vão clicar na linha, cliquem em cima. Então foi feita uma cópia paralela à linha de baixo. Fazendo uma cópia paralela, nós tivemos essa linha superior e inferior e nós vamos unir a linha superior com a linha inferior com mais uma line. Ok? Mas como o limite do meu telhado, do meu beiral, é essa linha aqui, então quer dizer que vai ser o limite com a telha e não com a estrutura.
Então eu fiz isso para ter uma referência da parte inclinada aqui da minha estrutura, tá? Porque à medida que for colocada essa vigota ou essa terça aqui para fazer a estrutura do telhado, a parte de baixo dela, ou a base dela, vai ficar inclinada. Ela não vai ficar reta, né? Então por isso que eu fiz isso para ter a noção de como que iria ficar a parte inclinada da base. Agora, sabendo disso, eu vou dar um trim aqui nesse ponto. Vou mover essa line para cá e vou dar um offset de 10 centímetros para cima, que 10 centímetros vai ser justamente o que a telha do beiral ela vai prolongar para baixo, né? Então, ó, enter, ponto 1, enter. Então, isso aqui vai para cima. E agora eu vou dar um trim aqui e aqui. E essa linha aqui eu deleto ela. Ok? Então, essa aqui vai ser a parte do meu telhado que eu vou avançar até esse limite aqui. Agora, gente, nós vamos ter que fazer a estrutura do telhado, colocando agora as vigotas, né? As vigotas não, os caibros. Foi feita a vigota, agora nós vamos colocar os caibros para terminar de fazer a estrutura do telhado. Abrir aqui o desenho, View, Window e abrir aqui. Nós vamos lá no catálogo do fabricante e vamos ver como que vai ficar o encaixe das telhas e da galga. Como que vai ser o tamanho da galga, a galga inicial, a galga intermediária e a galga final. Vamos no catálogo do fabricante. Bom, então aqui no folheto do fabricante, ele diz que a galga inicial, que é a que parte do eixo da cumieira, ela vai partir com 2 centímetros para a esquerda e 2 centímetros para a direita. A galga intermediária, que é a que vai ficar depois disso, ela vai ter 32 centímetros da parte frontal de uma peça até a parte frontal de outra peça. Enquanto isso, a galga final, que vai ficar no beiral, ele vai ter 29 centímetros da parte da frente até a parte do fundo. Então, ou seja, esse desenho aqui da estrutura do telhado com as galgas é o que nós vamos ter que fazer lá no nosso desenho do corte. Ok? Então, nós vamos começar aqui da galga inicial. Esse aqui nós vamos ter que prolongar até aqui na cumieira. Deixar dessa maneira, da mesma forma que a gente viu aqui no folheto do fabricante, tá? Dessa maneira aqui. Então, no folheto do fabricante, vocês perceberam que tem um afastamento da galga inicial de 2 centímetros. Então, esses 2 centímetros nós também vamos ter que fazer ele aqui, logo depois do ponto extremo, que é o ponto da cumieira. Mas para isso nós vamos copiar essa linha, tá, aqui com copy. Vamos copiar essa linha aqui, vamos levar ela lá para cima, tá?
Então, desse ponto para baixo, nós vamos dar um offset de 2 centímetros. 2 centímetros. Então, O, Enter, 0.02, Enter. Então, cliquem nessa linha e cliquem aqui para baixo. Dá um ESC, clica nessa linha e deleta ela. A partir desse ponto aqui, nós vamos fazer o primeiro caibro. Esse caibro ele vai ter 5 centímetros, tá? Aproximadamente. Então, O, Enter, 0.05, Enter. Então ele vai ser desse ponto para baixo. E aqui vocês podem, para não ter que... Não, vamos fazer dessa aqui mesmo. O, Enter. Nós também vamos dar um comando de 5 centímetros para cima. Desse ponto para cima. Tá? Então, venho aqui no retângulo. Vamos fazer um retângulo desse ponto até esse ponto aqui. Agora a gente clica no retângulo, tragam esse endpoint para cá e agora tragam esse endpoint para cá. Vamos deletar essa linha superior e vamos deletar essa linha aqui dos fundos. Beleza? Então vejam bem, nós temos aqui já o caibro e temos essa linha que nós vamos utilizar ela como referência para trazer a medida da galga para baixo. Da mesma forma que a gente tem aqui no catálogo, essa medida aqui de frente de um caibro até a frente de outro caibro, nós vamos fazer isso aqui no nosso desenho também. Então, O, Enter, 0.32, Enter. Então, clica aqui e clica embaixo. Para facilitar nosso trabalho, gente, já que nós temos aqui essa line como referência, vocês cliquem nela para fazer as demais, né? Cliquem nela, cliquem nesse caibro, tá? Cliquem aqui no copy. Agora nós vamos copiar desse ponto até esse ponto aqui. Então, cliquem aqui nesse endpoint, tragam para baixo, tragam para baixo e vai trazendo até chegar lá pertinho do beiral. Bom, aqui desse ponto, se eu copiar aqui e aqui, eu vou ter uma galga de 32 centímetros. Mas vocês lembram que eu falei, olhando aqui no catálogo, que a minha galga aqui do beiral, em vez de ser de 32, vai ser de 29. Por quê? Porque vai passar, vai ter um transpasse da telha aqui para fora, né? Então não pode ser de 32 devido a esse transpasse. Então voltando aqui, vamos dar agora um offset desse ponto para fora. Ó, Enter, 0.29, Enter. Então, ou seja, se eu der um offset de 0.29, vai passar do meu limite aqui do beiral. Então, o que nós vamos ter que fazer? Deletar.
deletar esse aqui. Então, desse ponto para baixo que eu vou ter que fazer a minha galga de 29. Então vamos lá, ó, Enter, ponto 29, Enter. Então vai ser desse ponto para cá. E vocês percebam que 29 vai ser da frente desse caibro até os fundos do outro caibro, enquanto a galga intermediária vai ser da frente de um até a frente do outro. Então essa aqui do beiral vai ser da frente desse até a frente do outro. Aliás, da frente de um até os fundos do outro, né? Vamos lá. Então quer dizer que vai ser a frente desse. Eu vou copiar esse caibro até os fundos do outro nesse ponto aqui. E essa linha eu vou ter que avançar ela mais uma vez para cá, ok? E depois dar um trim aqui e um trim aqui. Agora, tudo isso aqui que serviu de referência para mim fazer a galga, eu deleto. Aqui nesse ponto. E todas as linhas que estiverem ligadas ao caibro. Pronto. Ok. Bom, eu poderia ter até aproveitado uma delas para poder fazer o prolongamento da telha, né? 10 centímetros. Então vai ser desse ponto aqui. Ó, Enter. Ponto 1, Enter. Então vai ser aqui o prolongamento da telha. Então vocês perceberam que deu quase na projeção que a gente estava prevendo, que seria de 60 centímetros. Então vejam bem, na execução, apesar da gente prever no desenho que a gente tenha um beiral de 60, mas na hora da execução ele vai ficar entre 50 e 60 centímetros, que é esse caso aqui, né? Depois nós vamos fazer a medida real dele. Então, gente, desse ponto para cima, agora nós vamos desenhar as telhas. Ok. Esse ponto aqui eu posso mover ele para cá. E dar um extend. Extend até esse ponto. Cortar aqui. Então vejam bem, voltando aqui no catálogo, a telha ela vai ter um transpasse de 10 centímetros. De 10 centímetros, tá? Como isso aqui é uma representação de uma ripa e o caibro ele é um pouco maior, então ele vai dar aproximadamente aqui nesse alinhamento da telha, tá? Então nós vamos desenhar aqui essa telha. A gente pode copiar ela aqui e jogar para cá. E como o corte ele passou rente à telha, né? A gente pode desenhar ela com o layer 4. Aqui.
essa line, vocês podem baixar ela um pouquinho, tá? Mais ou menos até esse ponto, só para dar aquela quebra no telhado. Vamos cortar aqui e aqui. E vamos copiar as propriedades aqui, aqui, aqui e aqui. Vocês lembram como é que faz para juntar as linhas? Vocês ainda lembram? Ó, percebam bem, essa linha está independente dessa, que está independente dessa, que está independente dessa aqui. Para nós juntarmos todas, vocês vão fazer o seguinte: PE, que é de Polyline Edit, PE, Enter, tá? Vocês vão clicar em uma linha primeiro, aí vocês vão dar Enter. Quando vocês dão Enter, percebam que lá embaixo tem assim, Close, Join e outras palavras, tá? Vocês vão digitar J de Join, que é para juntar, tá? Cliquem novamente nela com o botão esquerdo, cliquem agora nas demais. Depois de clicar em todas, vocês vão dar Enter. Deu Enter, dá um ESC. Agora, se vocês clicarem em qualquer parte dessa figura, formou uma polyline. Então todas ficam selecionadas. Essa linha aqui, deletar ela. Tá, agora vamos trazer essa telha para baixo, copiando ela. Sendo que o meu limite vai ser em cima do caibro aqui. Tá. Bom, como ela vai ficar por dentro encaixada, né? Então, por fora a gente não vai enxergar isso. Nós vamos ver ela entrando. Nós vamos saber que ela entrou, que ela transpassou, mas por fora a gente não vê. Então, vamos pegar essa aqui já e copiar ela para baixo. Outra coisa que é bom fazer é tirar a prova, né? Saber se essa galga está com 32 centímetros mesmo. Então, clica aqui no linear e clica aqui na cota inclinada, para nós termos a certeza que ela está aí, 32 centímetros mesmo. Maravilha. Então vamos continuar copiando. Até chegarmos lá no beiral. Bom, agora essa última telha aqui, nós vamos pegar a primeira e copiar ela até nesse ponto, que é o avanço de 10 centímetros. Aí essa linha aqui nós deletamos ela, e aqui nesse ponto nós vamos fazer o ajuste até o limite, né? Tá aí. Então, na verdade, na hora de executar esse telhado, nós vamos executar esse telhado colocando o madeiramento de cima para baixo, tá? E depois as telhas também. Porque se chegar nesse ponto
é melhor a gente passar um pouquinho o beiral do que a gente ter que colocar de baixo para cima e chegar nesse ponto aqui a gente ter que cortar a telha. Beleza? Então estamos aí com a parte do telhado do lado esquerdo praticamente pronta. Isso aqui foi apenas para seguir de referência para a gente. Vamos deletar. Agora nós vamos copiar, vamos selecionar na verdade esse telhado e vamos dar um mirror para o lado direito, que vai ser um espelho desse telhado para o lado direito. Então cliquem aqui, tragam para baixo, dê um clique novamente, depois dê um Enter. Tá certo isso? Não tá. Por que não tá? É porque a linha que a gente tinha usado como referência do centro da parede, eu fui cair na besteira de deletar ela. Então tem que pegar aqui novamente, que vai ser do centro dessa parede. Essa aqui é a minha linha de referência. Então seleciono, vou lá no Mirror, clico aqui nessa line, trago para baixo, dou um clique com o botão esquerdo, depois dou Enter. Agora sim. Agora pego essa linha e deleto ela. Bom, gente, essa linha aqui da parede, ela vai até em cima. Vai até em cima. Só que nós vamos ter que fazer alguns acabamentos aqui. Por exemplo, em torno dessa edificação nós vamos ter uma viga de amarração. Essa viga de amarração ela vai começar nesse ponto e vai ter também 20 centímetros para baixo. Então, ó, Enter, ponto 2, Enter. Ela vai pegar desse ponto para baixo. Aqui nós aproveitamos esse espaço, já fazemos aqui um retângulo. Desse retângulo a gente já copia ele, jogamos lá para o lado esquerdo. Tá. E daqui para cima nós vamos preencher com parede. X Enter até essa parte aqui. Preencher aqui desse lado, e aqui a gente põe uma line também unindo esse ponto a esse ponto. E agora nós vamos dar um trim nesse madeiramento que a gente não está enxergando ele por dentro da parede. Aqui a mesma coisa. X, Enter. Vamos prolongar essa linha e essa linha aqui. E vamos fazer uma line desse ponto até esse ponto aqui. E a madeira, ou madeiramento, ou a vigota, nós não vemos ela passando por dentro. Então vamos cortar aqui. Ok. Então, gente, a amarração dessa edificação está na mesma altura. Então, quer dizer que desse ponto também nós vamos ter uma viga de amarração passando na mesma altura dessa com essa. Então, como nós já temos aqui uma viga, nós vamos copiar ela. E vamos colar aqui. Beleza? É isso aí. Vamos deletar essa aqui. E vejam bem, desse ponto para cima, nós vamos ter parede. Uma parede sólida.
Então, elevamos. Nessa parede a gente enxerga o reboco dela do lado esquerdo e do lado direito. Então a gente tem que representar com essa magenta, com a linha mais grossa, né? Então ela vai vir até nesse ponto da parte superior aqui da vigota, minha parede, né? Então aqui eu vou cortar. E aqui nesse ponto eu vou fazer um preenchimento dessa maneira até esse ponto aqui. E aqui até aqui vai ser onde eu vou ter minha viga, para onde essas vigotas vão ser apoiadas nela. Eu aproveito esse retângulo aqui também, copio ele, e a parte superior eu copio e colo aqui. Tá? Isso que passou aqui para dentro, que tá, eu não enxergo ele, então vou ter que dar um trim, porque isso aí agora virou um pedaço de parede, né? Então dou trim aqui, aqui, e essa linha eu deleto ela. Pronto. Então tá aí. Essa aqui agora ela não vai até em cima. O que vai acontecer? Aqui nesse ponto nós vamos colocar um reservatório de água. Esse reservatório de água, ele vai ter que ter uma laje. Então essa laje, ela vai pegar desse ponto até esse outro ponto. Essa laje, ela vai ter 10 centímetros de altura. Então, ó, Enter, ponto 1, Enter. Então nós vamos pegar daqui para cima. E aqui a gente já pode aproveitar e fazer um retângulo desse ponto até esse outro ponto aqui, tá? Sendo que esse aqui que ficou por trás vai ser deletado, e esse aqui também. Vou dar um trim e essa laje vai ser mostrada por dentro. Bom, se eu tenho uma viga aqui para receber essa laje nesse ponto, então quer dizer que nesse ponto da esquerda eu também tenho que ter uma viga para poder essa laje ser apoiada nela. Então aí 2 pontos de apoio. Beleza? Beleza. Então olha só, como é uma viga, como são vigas e estruturas em concreto armado, da mesma forma que a gente fez lá com a viga baldrame, nós vamos ter que fazer aqui também. Então, V01, vamos vir aqui na hatch, e na hatch, ar-conx, vamos mudar aqui para aquela medida, .0005, 3015, associativo e o preenchimento. Como vocês viram, nós vamos ter que preencher uma por uma, inclusive a laje, tá? Seria muito bom se nessa rachura de concreto a gente pudesse selecionar todas. Em algumas rachuras nós conseguimos selecionar, mas nessa de concreto aqui é muito difícil. Geralmente quando eu clico em duas partes diferentes, ela acaba se transformando em uma rachura sólida. Então eu acabo tendo que fazer a colocação da rachura de uma por uma, no caso da rachura de concreto.
Então faltou aqui a laje. E agora, para finalizar, essa viga aqui que vai receber o apoio das vigotas ou das terças. Beleza, pessoal? Beleza. Depois nós vamos fazer aqui a telha de comieira para fechar, né? Ou celote, para fechar esse espaço aí. Agora o próximo passo é nomear os ambientes e fazer as cotas de cada ambiente desse. Depois nomear aqui o telhado com a inclinação, a porcentagem de queda e etc. Tá? Esse foi o vídeo 5.2 e a próxima etapa vai ser o vídeo 5.3. Tá? Um abraço a todos e vamos dar continuidade no próximo. Fiquem com Deus.